Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos iniciar mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, mensagens enviadas por André Luiz, esse espírito que foi designado nos planos mais elevados para ser uma espécie de repórter da vida espiritual. Ele que ainda está, no momento em que essa obra foi trazida para nós, ele ainda estava na colônia Nosso Lar. Não sabemos da situação dele hoje, mas provavelmente ainda continua trabalhando. Então ele foi resgatado, relembrando a história do André Luiz, passou 8 anos no umbral, ele foi médico aqui na Terra, não era uma pessoa má, mas trazia dentro deles alguns vícios, algumas situações que o levaram a uma desencarnação prematura. Então não é considerado um suicídio indireto. Nós temos que refletir sobre o que nós temos feito na nossa vida, com o nosso corpo, temos que ter certos cuidados e, uma vez tendo contato com informações da espiritualidade sobre a nossa vida, porque o bonito do Espiritismo é isso, nos faz ver a vida de uma maneira diferente, mais ampla, deixa de ser apenas aquela existência do berço ao túmulo. Nós entendemos que trazemos situações do passado, de outras vidas, e sabemos que estamos hoje construindo o nosso futuro. Estamos plantando hoje para colher amanhã. E o que nós estamos plantando? E é importante, nessa vida, nós olharmos para dentro de nós. Basicamente, o espírito, ele é uma consciência, ele é pensamentos, sentimentos, repleto de emoções. Nós estamos sabendo processar bem essas emoções? O que tem acontecido na vida de vocês? Que tipo de experiência mais dura cada um de vocês está tendo? Vocês estão conseguindo suportar a situação que se apresenta hoje no mundo, dessa pandemia? Como está a relação de vocês com as pessoas mais próximas? Como vocês têm aproveitado o tempo de vocês? E a mente de vocês está calma, em equilíbrio? Ou está aquela mente conturbada, em conflitos? Algum de vocês está num processo depressivo, está precisando de tratamento médico, um psicólogo, um psiquiatra, tem procurado esse tratamento. Isso é necessário também. E junto ao tratamento médico, todos nós precisamos da assistência desses irmãos maiores. Precisamos de um tratamento espiritual, precisamos nos espiritualizarmos. Nunca foi tão importante a figura de Jesus, os ensinamentos desse que é o governador espiritual do nosso planeta, que veio nos trazer então aquele Deus de amor e as suas leis de forma mais clara através do Consolador do século XIX, que lá atrás, antes de ser preso, antes de ir para a cruz, ele nos deixa uma mensagem que no futuro enviaram outro Consolador para explicar todas as coisas e relembrar tudo o que ele havia dito, o que ficou registrado no Evangelho de João. Então, quando Kardec começa um trabalho de pesquisa de mediunidade, daqueles fenômenos que aconteciam na França, ele ordenou as informações dentro de um critério lógico. O livro dos Espíritos, ele é dividido por capítulos e tem uma sequência lógica. No início, Kardec começa a perguntar sobre Deus, sobre a própria matéria, e as respostas são maravilhosas. Todo o livro dos Espíritos tem respostas que nos levam a profundas reflexões. Eu sugiro a todos, se o MAP tem o estudo do Livro dos Espíritos, que façam esse estudo. A base da doutrina espírita começa no Livro dos Espíritos. E para que serve a informação sobre a vida espiritual? Na verdade, a nossa vida é uma só. Esse é o grande ensinamento. O espírito, ele é sempre o mesmo. Ele se reveste de matéria
dessa matéria mais densa, ele se despe dessa matéria, e quando ele se reveste dessa matéria mais densa, essa que nós conhecemos da tabela periódica, há um processo natural de esquecimento do passado. E o espírito vive uma nova experiência. E depois ele se despe dessa matéria e continua a sua vivência, a sua existência, revestido daquela matéria que ele trouxe no corpo espiritual. Porque quando nós encarnamos, enquanto nós estamos aqui com esse corpo de carne e de osso, entranhado nele está o corpo espiritual. Ele só se separa no momento em que nós adormecemos, ele se desdobra. E a morte é isso, é um desdobramento definitivo. Os laços energéticos que unem o corpo espiritual ao corpo físico se rompem de vez. Então nós dizemos que o espírito desencarnou. Mas toda noite, quando nós dormimos, ou mesmo durante um dia, quando nós cochilamos, há um desdobramento, ou parcial ou mais completo. E cada pessoa tem um nível de desdobramento. Alguns não lembram de nada nessa passagem pelo plano espiritual e outros lembram claramente. Os nossos sonhos, eles muitas vezes misturam vivências, apenas recordação, coisa que nós temos no cérebro, e outras vezes, dependendo da pessoa, quando desdobra, está literalmente na vida espiritual. Quando retorna, lembra perfeitamente da sua passagem pela vida espiritual. E muitas vezes a lembrança, essa vida espiritual, onde é que começa o mundo espiritual? Aqui, na ponta do nosso nariz. Então, quando nós estamos desdobrados, e se nós estamos transitando no nosso lar, isso é a vida espiritual. A vida espiritual não é algo que está do lado de lá da maneira como muitos pensam. Começa aqui. Simplesmente o espírito está na outra dimensão, que se entrelaça com essa dimensão física. Então vocês têm pessoas, por exemplo, que desdobram e que se sentem andando em casa ou vão numa outra casa próxima e também nesse desdobramento, aí sim vão para outra faixa vibratória, vão para uma colônia espiritual ou acessam um umbral por um motivo qualquer. Enfim, nós nos desdobramos todo dia, quando nós temos os nossos sentidos entorpecidos. Mas nesse processo todo, o que importa é a mente. O espírito, ele é pensamento, ele é consciência, ele é sentimentos. E nós temos que aprender a domar os nossos sentimentos, as nossas paixões, superar as nossas decepções, as nossas dores. Então, como está a vida de vocês? Vocês estão muito ligados a algo negativo que aconteceu? Às vezes é difícil você se desligar. E nos relacionamentos, nós temos situações muito complicadas. Pessoas que sofrem, pessoas que sonham muito. E quando aquele relacionamento se desfaz, a pessoa se sente perdida. E num mundo material, onde a condição financeira é importante, para que se tenha uma vida material um pouquinho mais folgada, existem pessoas que ficam, às vezes, muito apertadas, porque tinham uma vida de relação, fizeram planos juntos, investiram seus esforços juntos e, de repente, aquilo se quebra. E então, além do lado emocional, tem o lado material, que às vezes fica prejudicado. E quando as duas coisas se somam, as dificuldades materiais com as dificuldades emocionais, a pessoa que não busca um equilíbrio sofre muito. Então nós temos situações mais diversas. Pessoas com problemas de saúde, problemas físicos, e às vezes as coisas vão se somando. Então vamos cuidar um pouco mais de nós, vamos cuidar da nossa mente. E o capítulo 25, o título é Em torno da fixação mental. Ele alerta para pensamentos fixos, inconformismos, paixões doentias e cristalização da mente em certas situações. Muitas vezes a pessoa tem uma experiência, aquela experiência é traumática para ela, e ela fica remoendo aquilo, fica remoendo, inconformada, e muitas vezes ela leva isso para o lado de lá. E isso pode se transformar, e normalmente se transforma, num grande problema para esse espírito.
Então, uma das razões de nós estarmos reencarnados, esquecidos do passado, é nós equilibrarmos os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Como as relações às vezes são um pouco complicadas, porque elas já vêm do passado complicadas, conforme nós vimos nos capítulos anteriores, no estudo passado, é difícil para o espírito desenvolver, às vezes, um relacionamento saudável, ele se sentir completo nos sentimentos, no amor. Com certeza, nos mundos superiores isso é mais fácil, porque quando os espíritos são todos já vivenciando o amor, espíritos mais abertos, mais sinceros, os relacionamentos são melhores, são mais saudáveis. Mas num mundo onde os espíritos ainda trazem muitos dramas do passado, os relacionamentos costumam ser, muitos deles, não todos, complicados. E às vezes vem um relacionamento complicado de outra existência, mas que nessa se transforma num primeiro relacionamento saudável de casais que se amam, que se ajudam. E nem sempre são casais. Às vezes é a relação dos pais com os filhos, o marido ou a esposa volta para a vida espiritual antes e fica uma pessoa aqui com o filho, com os filhos. E esse relacionamento, às vezes, é muito saudável, embora no passado não tenha sido. Então, a vida é uma escola. A Terra é uma grande escola, a Terra é ainda um grande hospital, e é assim que nós temos que enxergar a nossa vida. Então, nós temos que valorizar muito o equilíbrio mental. A doutrina espírita, ela foca muito nessa questão da mente. Alguns de vocês já devem ter acessado obras da Joana de Ângeles, que tem muitas mensagens através do Divaldo Franco. E a Joana, ela é uma grande psicóloga do mundo espiritual. Ela nos convida sempre à reflexão, à mudança do padrão mental. E nessa obra do André Luiz, esse assunto é abordado também. Então vamos lá, vamos tentar avançar aqui no capítulo 25, que eu peço que todos vocês leiam. Ele então trata da fixação mental. É quando nós cristalizamos na nossa mente certas situações. Então o capítulo começa assim: no caminho de volta, procuramos, Hilário e eu, no caso André Luiz junto com Hilário, movimentar a conversação, no sentido de recolher a palavra de nosso orientador, alguma lição a respeito da fixação mental. Ele vai dizer que muitas vezes anotaram esse fenômeno e eles ficaram muito impressionados com a situação daquele espírito que se manifesta no capítulo anterior, que era o obsessor, hipnotizador de uma mulher que tinha sido também uma mulher dele na vida passada, isso há mais de 1000 anos. Então, há mais de 1000 anos que esse espírito desencarnado traz fixo na mente a situação de vingança. Ele tinha matado os pais, isso no século X, e aquela mulher, ele matou os pais para ficar com ela, e por algum motivo ela se afastou dele, e ele ficou revoltado. Então ele fixou na mente dele aquela situação e vem há 10 séculos, com isso cristalizado na mente: vingança, vingança. E isso causa um enorme sofrimento ao espírito. Então ele vai falar sobre esse caso, sobre a cristalização, e vai perguntar assim: como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama do nosso infortunado companheiro, esse, há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Estará nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? Ele está perguntando: esse cara não reencarnou, não? Aí Aulus ouviu, e ponderou: é imprescindível compreender que depois da morte, no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo a vida.
nós temos os nossos dramas. Se no momento da morte nós estamos vivendo um drama muito grande, um inconformismo, um desejo de vingança, por exemplo, nós vamos morrer aqui, né? Desencarnar. Nós vamos levar isso conosco. Ao despertar na vida espiritual, você é o mesmo. Então você vai levar aquele inconformismo, aquele desejo de vingança e todas as dores que você tiver. E abrindo um parênteses aqui, por isso que o suicídio nunca é uma solução, é um agravamento do problema. Porque se você está vivendo aqui, cheio de dores, e coloca na mente, eu vou cortar essas dores me matando, não vai cortar as dores. Você vai se ver do lado de lá carregando as mesmas dores e acumulando um sentimento de culpa por ter fugido daquela vida e sofrendo no corpo espiritual aquela dor que você causou no momento do suicídio. Um enforcamento, tomou veneno, deu um tiro na cabeça, você vai carregar aquilo. E na hora de reencarnar, como o corpo espiritual é um modelo organizador biológico do corpo físico, você vai carregar no corpo físico lesões. Por isso, pessoas veem crianças com câncer, com deficiência mental, porque tem gravado no corpo espiritual aquilo que o próprio espírito fez a ele. Bom, virando essa página, saindo do suicídio, né? Então nós prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivamos. A ideia fixa pode operar em indefinida estagnação da vida mental no tempo. Então essa ideia fixa, no caso desse espírito do capítulo anterior, de vingança, ele carregou isso por séculos. Então é como se o tempo não tivesse passado por ele. Então, continuando, e vamos tomar essas coisas como lições para nós. É muito bom quando nós aprendemos algo sem precisar passar por aquela dor. Então, essas obras têm muito esse sentido. Você acessa a dor de outros numa narrativa real, porque isso tudo aqui é real, e você analisando a situação que outros passaram, você vai falar assim, epa, eu não quero isso para mim, tá bem? Então esse é o objetivo. Essas obras servem como um alerta. Por isso que nem sempre tratam de assuntos agradáveis, porque não são obras para uma distração, são para reflexão. É um verdadeiro trabalho psicológico que a espiritualidade faz conosco, nos mostrando, olha só, essas pessoas viveram assim, cometeram esses erros, olha o que aconteceu com eles. Então mude, aproveite essa experiência. Eles nos dão de bandeja, de mão aberta, as experiências que outros passaram. E com a visão da vida espiritual, eu diria, com a visão da vida mais ampla que nós passamos a ter, nós começamos a nos preocupar mais com o teor dos nossos pensamentos, com os nossos desequilíbrios, e vamos ter mais força para superar as dores. Vamos ter mais vontade de procurar ajuda. Nós precisamos aprender a ajudar uns aos outros e sempre respeitar o drama do outro. Por isso que o atendimento fraterno na casa espírita é fundamental, é muito importante. Quem faz o atendimento precisa ter muito equilíbrio, maturidade, saber ouvir e saber respeitar aquela quase que confissão daquela pessoa, ou a narrativa do drama é muito particular. E aquele que está ouvindo tem que saber guardar aquilo como um grande segredo e orientar. E deixar a espiritualidade trabalhar com aquela pessoa também. Então, é um trabalho também de grande caridade, saber ouvir, né? E muitas vezes esse saber ouvir, ele vale para fora da casa espírita. Então, todos vocês saibam ouvir as pessoas que procuram vocês com as suas dores. E se você tiver a sua dor, não queira fazer aquela disputa para ver quem sofre mais. Não, você está ouvindo, mas aí você começa a colocar para fora a dor que você traz. Faça um exercício. Aprenda a ouvir e aprenda a orientar, como se você não tivesse a sua dor. E quando necessário, procure alguém de confiança e coloque para fora a sua dor. Isso é uma autoterapia. E, se necessário, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque
É disso que se trata, a busca do equilíbrio da mente. Então, Aulus vai dizer assim: simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. Vamos traduzir esse linguajar do André Luiz. A vida na Terra é um estágio da alma. A reencarnação é como se fosse uma linha de frente, onde você traça uma batalha de aperfeiçoamento individual seu, você está se aperfeiçoando, mas também um aperfeiçoamento coletivo. Um grupo, uma família, um grupo de amigos, um grupo de uma casa espírita está numa batalha também de um aperfeiçoamento coletivo, enquanto que todo mundo, cada participante, traça a sua batalha pessoal para conquistar o quê? A sublimação de si mesmo, a mais alta vitória, a superação das suas dores, quebrar clichês mentais, que é uma das coisas mais difíceis, mágoa, quebrar a mágoa, a falta do perdão, quebrar isso, aprender a perdoar. Essas são as grandes vitórias. Nós estamos muito encarnados para essas coisas e vamos substituir um sentimento de aversão, de ódio, vamos substituir por compaixão, vamos perdoar o outro, vamos nos perdoar. Isso é a sublimação. E diz André Luiz que a mente é o soldado em luta. É sempre a luta nossa, é conosco mesmo, com a nossa condição mental. E quando você adquire o equilíbrio mental, as dores vêm, mas você consegue superar as dores, consegue conviver com aquela dor, às vezes com uma tristeza que é natural, mas você supera isso. Aquilo não é suficiente para travar a sua vida e você vai avançando. Isso é uma grande vitória. Então aprendam com as suas dores e sigam em frente e tentem amenizar essas dores e a cristalização mental, esses pensamentos repetitivos que você fica remoendo. Lute contra isso e use mecanismos para vencer isso. Às vezes não é fácil, mas você consegue. Todos conseguem. É questão de tempo. Por que não fazer isso logo, nessa vida? Né? Não carregar para a vida espiritual. Substituir remorsos, dores, por pensamentos mais elevados, por novas descobertas. Daí o estudo, que nos leva a outros níveis de pensamento. E quando a gente abre as portas também do nosso coração para outras pessoas que vão chegar e vão se aproximar, e vamos dividir com essas pessoas nossos sentimentos. Às vezes problemas vão se repetir, outras vezes você vai descobrir uma pessoa que vai ser uma bênção para você, e nem sempre num relacionamento amoroso, mas numa grande amizade. Enfim, estejam abertos para receber outros espíritos em suas vidas, porque da mesma maneira que às vezes vem um espírito complicado, com erros, ligações complicadas do passado, às vezes Deus coloca na frente de cada um de vocês pessoas, espíritos, que vão abrir sua mente, que vão massagear o seu coração, que vão lhe dar afeto. Então, estejam abertos, não se fechem, principalmente quando o relacionamento não dá certo. As pessoas estão muito cheias de defesas, com medo, de receios de se abrirem, de abrir o coração. Conhece-te a ti mesmo, analisa os seus sentimentos. É claro que a gente tem que sempre entender quem é a outra pessoa que está chegando a nós, mas não vamos criar barreiras intransponíveis. Vamos abrir um pouquinho nossos sentimentos, vamos
dar chance para as relações se desenvolverem de forma saudável. Então a mente é o soldado em luta, a gente está sempre lutando com a nossa mente, né? E quando a gente ganha o combate, quando a gente volta para a esfera espiritual, diz André Luiz, quando a gente vence, né, é um grande triunfo e a gente sobe de nível. O nosso perispírito vibra diferente, ele vibra mais. E se você antes estava numa esfera espiritual assim, ao vencer a você mesmo, você passa para uma outra esfera espiritual. E quanto mais você vivencia o amor e mais você está equilibrado, mais elevado você vai nessas esferas espirituais. Então vale a pena vencer a nós mesmos, as nossas dores. Isso é a reforma íntima. É o esforço constante para domar as nossas más tendências e substituí-las por boas tendências. E se o espírito fracassa, quase sempre resultante da incúria, da rebeldia, e volta horizontalmente nos acertos da morte, para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie, para indeterminado período de tratamento. Então, quando nós falhamos, nós continuamos no mesmo patamar, a gente não progride muito, a gente também sofre por isso, né? Porque nós vamos estar, por uma questão de sintonia, com os espíritos que vivem os mesmos desequilíbrios. Daí esses planejamentos reencarnatórios daqueles que não evoluíram, vêm todos, às vezes, numa mesma família, como irmãos, como no capítulo passado, que o pai tinha 5 filhos, 4 homens e uma mulher. A mulher era a equilibrada da família, a Laura. E os outros filhos, todos desajustados. Esses 4 filhos com esse pai tinham formado um bando no passado, bandidos mesmo, e agora reencarnaram na mesma família. Então, e eles continuam com os problemas, vícios, bebida, quer dizer, espíritos que continuam complicados, né? Então, Deus dá todas as oportunidades e às vezes demora para o espírito se equilibrar, mas ele vai se equilibrar. Mas cada um de nós pode acelerar esse processo. Então, eles ouviram Aulus, né, que fez uma pausa e continuou. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. E daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes onde estacionam a desarmonia e a dor. Vocês entenderam esse parágrafo? Os espíritos que superam as suas dores, estão mais equilibrados, que mudam de patamar, estão num nível espiritual mais elevados, eles não se esquecem daqueles que estão em desequilíbrio, que viveram com eles. E vai dizer Aulus, aí é que a gente vê as grandes missões de amor e de renúncia. Isso também pode estar acontecendo com vocês, na vida de vocês, na família de vocês ou um ente querido, um familiar, em missão de amor, renunciando a quê? Uma vida numa esfera mais elevada, para mergulhar de novo na carne, para quê? Para orientar, para resgatar seres queridos que continuam na retaguarda, que ainda estão com seus clichês mentais fixos em situações do passado, que se deixam abater por qualquer dificuldade, que não têm a força interior ainda para se elevar. Nós vemos na sociedade atual os processos depressivos muito atuantes. O espírito não encontra forças para vencer a ele mesmo e costuma culpar aqueles que erraram com ele nessa vida, que muitas vezes tem relação com o passado, mas nós somos responsáveis por nós, pelos nossos sentimentos. É lógico que certas situações doem muito, e é natural que o espírito sofra, que ele chore, passe por dor, mas ele tem que aprender a se reerguer. Todos vocês têm que aprender a se reerguer. Não fiquem presos a uma dor, a uma decepção. Não fiquem remoendo algo que alguém fez a você, porque antes de fazer algo contra você, aquele ser fez contra ele mesmo. Ele vai sofrer as consequências. Então deixe a lei fluir, olhe para você e siga em frente.
E se você conseguir olhar para aquele que te fez o mal com compaixão, você vai estar amando o inimigo. Jesus falou, amai os vossos inimigos. É isso. Não é passar a mão na cabeça de alguém que errou com você. É entender que ele está a caminho. Perdoe. Esse é o sentido maior do perdão. É um ato de amor. E o amor liberta, o perdão liberta. Não permite que essas ligações continuem por milênio, como é o caso que nós vimos no capítulo anterior. Tá? Então, existem as missões de amor e de renúncia também. E vai ser feita uma pergunta para o Hilário, né? E o problema da imobilização da alma? Ele riu e vai falar das ideias cristalizadas, né? Em nossa imagem, podemos defini-la como a propriedade possível. Ele está falando da imobilização da alma, aquele espírito que fica preso, né? É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Olha que importante. O tempo para nós é aquilo que nós fizermos dele. Vocês estão aproveitando o tempo de vocês? Estão com o tempo sobrando, ocioso? Às vezes a ociosidade leva a essa coisa da gente ficar remoendo. O trabalho é muito importante. E daí vem o trabalho voluntário, o trabalho na casa espírita. É uma oportunidade para você reciclar a sua mente e se libertar dessas situações às quais você fica preso, dessa vida e de outras vidas. Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. É isso daí. As horas não são sempre as mesmas em nossa mente. Me veio na cabeça agora, na mente, uma situação típica, simples, bobagem da nossa vida, que é aquela pessoa que é fervorosa torcendo por um time de futebol. O time fez um gol e falta 5 minutos para acabar o jogo. Se mantiver o resultado, ele vai ganhar o campeonato. Aqueles 5 minutos que faltam para esse, parece que não passa, o tempo não passa. Ele fica lá roendo as unhas, torcendo para o tempo passar, e o tempo não passa. Faltam só 5 minutos. Se o seu time levar o gol e o outro time empatar, o outro time leva o campeonato ou vai para os pênaltis. Por outro lado, para aquele outro time que levou o gol e o torcedor que está perdendo de 1-0, aquele tempo está voando. Pô, só faltam 5 minutos, o tempo para ele voa. Entenderam? É a percepção do tempo. O que nós fazemos do nosso tempo? Ele vai dizer aqui que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente, que eu acabei de falar. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos. O tempo passa rápido. Satisfazendo os nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres. Ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. Se você está num leito de um hospital, a impressão é de que o tempo não passa. Você quer sair dali, você quer ficar bom, e se é uma doença séria, além do sofrimento físico, vem o sofrimento mental. E toda pessoa que está no hospital, que está adoecida, precisa do nosso apoio nesse sentido. Por isso é muito importante a visita de um ente querido, de um amigo no hospital. Você tem que dar força, tem que entender que para aquela pessoa o tempo não está passando e que a sua presença ali é uma bênção para aquela pessoa. São minutos em que, para ela, aquele tempinho da visita com tempo determinado, como se ela se libertasse durante um tempo daquele hospital, daqueles minutos que, para ela, não passam. Mas, durante a visita, aqueles minutos vão voar. Aquela meia hora, 1 hora, 2 horas ali junto dele, para ele que está ali internado, o tempo vai voar. E, muitas vezes, você que vai ali, está no ambiente hospitalar, o tempo não passa. Então é um ato de amor, de caridade, visitar alguém no hospital. Não deixe de fazer isso, né? Vamos abraçar as pessoas que precisam de nós.
E vai dizer aqui, Aulus, e quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Quando qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Então, essas situações de uma paixão desequilibrada, desânimo extremo, crueldade, vingança, um ciúme muito forte. Conheço pessoas que são doentes pelo ciúme. Ou desespero, isso pode imobilizar a gente, e nós ficamos presos, cristalizamos na nossa mente aquele sentimento do ciúme, por exemplo, da vingança, de um mal que alguém te fez, e aquilo fica, e você não caminha, fica preso. E nós temos que aprender a caminhar, apesar das dores, tá bem? Isso é uma grande vitória. Continua aqui o Aulus. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando nós não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamo-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafornados em nossas chagas íntimas. Daí eu vou fazer uma pausa para falar um pouquinho, por exemplo, do trabalho que o MAP faz. Muitas pessoas que se dedicam, por exemplo, a um trabalho de distribuição de quentinhas, ou aquele grupo que fica na cozinha preparando os alimentos, que vai ser levado por outro grupo à noite para a rua, para os moradores de rua, aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes estão se tratando. O trabalho da cozinha é muito importante, é uma terapia. Então você está ali, dedicando o seu esforço para outras pessoas se beneficiarem disso, você está muitas vezes se tratando. E como a gente sempre diz, a espiritualidade está junto a todos numa casa espírita. E naquele grupo, eu estou dando o exemplo da cozinha, que está ali cortando legumes, cozinhando, preparando, botando lá as comidas nas quentinhas. Eles estão num processo de terapia. Então, os trabalhos que o MAP, por exemplo, disponibiliza, são muito voltados também para a terapia das pessoas que participam. Você tem a cozinha quentinha, tem o artesanato, e quando você está numa casa espírita, você está numa bolha vibratória. Os trabalhos normalmente são precedidos de uma prece, em que você já se conecta. Então é muito importante trabalhar, servir e amar. Tem que ser o nosso objetivo. O processo de autocura, ele começa com essa iniciativa de participar de um trabalho. Então você aprende a servir e começa a não só amar o próximo, mas como se amar. E sempre você tem novos relacionamentos, conversas que vêm junto nesse trabalho. Muitas vezes as pessoas falam das suas dores ali, estão fazendo uma terapia, estão botando para fora. Então não fique enclausurado na sua casa com as suas dores. Participe de um trabalho voluntário. Estude. Isso que vocês estão fazendo aqui agora é um tempo que vocês estão colocando a mente de vocês em outro nível de pensamento. Nós estamos refletindo sobre a vida, sobre a nossa mente, sobre valores. Então aproveitem bem o tempo de vocês.
Então, a lição que Aulas está dando, ela continua nesse capítulo, que é o capítulo 25, que eu sugiro que todos vocês leiam. Então, nós temos muitas almas desorientadas, diz Aulo, que se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São os soldados feridos, buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Então é isso, vamos acordar para a vida, pela verdadeira vida. Vocês são filhos de Deus. Eu digo vocês, eu me incluo nisso, tá bem? Nós somos filhos de Deus, nós somos muito amados. Mas como eu estou falando com vocês, deixa eu falar a vocês. Vocês são muito amados, vocês são muito importantes nesse projeto maior de Deus. E o que essa inteligência suprema, que é puro amor, quer de vocês, é que vocês se amem e que vocês amem ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso resume a lei e os profetas. E amar a Deus, o que era amar a Deus? Deus está presente em tudo, em toda a criação. Então, amar o reino vegetal, respeitar as plantas, a natureza, tratar com carinho uma planta, que eu tenho certeza que a maior parte de vocês tem em casa, os animais, quando você olha nos olhos de um gatinho, de um cachorro, você vê uma luzinha ali dentro, não é um animal, não é uma coisa inferior. Deus está ali também. E Deus está dentro de nós, está em torno de nós. Então, amar a Deus é amar a toda a criação. É você se amar. Isso é amar a Deus, acima de todas as coisas. Isso é o que existe de mais importante. E amar ao próximo, como uma projeção desse Deus. Aí você vai estar amando a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é a lei de amor. Resume tudo que os profetas vieram falar. E Jesus veio trazer isso. A vida é um ato de amor. Nós fomos criados por essa inteligência suprema, por esse Deus, que quer que nós acessemos a esse amor supremo. Mas para isso, é preciso abrir os canais. Nós passamos por um processo de evolução através dos reinos. Estamos aqui, às portas de um mundo de regeneração, que é caracterizado por quê? Por espíritos regenerados. E o que são os espíritos regenerados? Os que venceram as suas dores e que já estão abertos para o amor. Longe da perfeição, mas já abertos para o amor. Já começam a amar e se deixam amar. E o amor passa de um sonho que muitos ainda têm para algo mais concreto. Nós sentimos esse amor. Então vamos nos abrir para o amor. A elevação espiritual, a salvação só vem com o amor, mas o amor em movimento, o amor em ação. E o amor em ação tem um nome, é caridade. Então, fora da caridade, não há elevação espiritual. Fora da caridade, não há salvação. Ame-se, ame o próximo e se deixe ser amado. Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos aqui para aproximarmos mais uns dos outros nas nossas relações, dentro da família, fora da família, com os nossos amigos, com as pessoas que nós encaramos pela primeira vez, no caixa de supermercado, no elevador, num banco. Que tal dar mais bom dia, boa tarde, boa noite, com sentimento não formal, bom dia, né? Às vezes, buscar uma conversa
com um porteiro para dizer, eu estou vendo você, eu passo por aqui, mas você não é invisível para mim. Não vamos criar invisíveis. Um mendigo na rua, dê uma esmola, não apenas externe um sentimento de compreensão por aquela pessoa. Você passa num lugar que está sempre o mesmo mendigo, pergunta o nome dele. Uma vez, um amigo que serve quentinha na rua falou o seguinte, que tinha um desses, e normalmente o pessoal que distribui quentinha sabe o nome de muitos desses moradores de rua. E um deles, isso acontece com frequência, se emocionou porque ele foi chamado pelo nome. Porque para a maior parte das pessoas ele não tem nome, ele é invisível. Só falta as pessoas passarem por cima dele. E quando aquela pessoa vai entregar a quentinha e chama ele pelo nome, aquilo tem uma conotação diferente para ele. Ele se sente incluído, ele se sente amado de verdade. Então, vamos procurar envolver aqueles que nos cercam nesse sentimento, num sentimento superior, mesmo que você esteja passando por dores, dificuldades. Esse é um excelente processo de autocura das dores. Ao invés de você fechar na sua dor, dê amor, mesmo que você esteja em dor. E as coisas vão começar, de repente, a aparecer diferentes para você e vão te ajudar a superar essa dor. Vamos aprender a servir e vamos amar. Inclusive, é um dos lemas do MAP, né? Servir e amar. Vamos, então, abrir o nosso coração para aquilo que Jesus ensinou e que essa espiritualidade nos traz o tempo todo. Vamos cuidar da mente, vamos cuidar do coração, porque os dois estão interligados. Então, eu agradeço muito pela atenção, pelos comentários que vocês colocam. Estamos cada vez mais chegando ao final desse estudo. Em breve nós vamos começar um outro estudo e antes disso nós teremos talvez alguns assuntos que vamos abordar e talvez a gente tenha um programa no sábado à noite com assuntos que a gente vai abordar assim, em 5, 6, 7 episódios. Aí a gente muda de assunto, aí começa outros 5, 6, 7, 8 episódios. Talvez seja sábado à noite. E depois desse livro, vamos também definir o próximo, o que vamos fazer. Às vezes leva um tempo para recomeçar um outro estudo, tá bom? Então não se surpreenda se ficar um tempinho fora da volta de um estudo qualquer, mas esse de sábado deve vir logo depois, tá bem? Para quem puder assistir no sábado à noite, ou então ficar gravado, né? Acessem lá os links, né, que o MAP tem, no Facebook, MAP_oficial, vídeos, vocês acessam lá, fica tudo gravado, inclusive esse estudo de hoje. Então aproveitem para reflexão, para renovação da mente, dos sentimentos, que Jesus dê muita força a todos. Obrigado aí pela atenção, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.